Aqui pra vocês reagir do craques eternos do Eurofute, Johan Cruyff, travei, foi mal. Johan Cruyff, revolucionário do futebol. Chama likezão aqui, bora lá, porque é um vídeo que vai falar sobre o Cruyff, que é um jogador que eu curto bastante, então bora lá. E existem treinadores históricos. Existem jogadores históricos e existem treinadores históricos. E um certo holandês que conseguiu ser as duas coisas. Hoje você vai conhecer a história completa de Johan Cruyff, uma das mentes mais brilhantes que já passaram pelo futebol. Vamos ver a história desse monstro. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas espero que vale a pena assistir. Afinal, estaremos contando a história de um gênio, né? Não dá pra fazer aí no formato muito curto, não. Ajax desde sempre. Segundo foi ídolo. Hendrik Johannes Cruyff, mais conhecido como Johan Cruyff, né, nasceu em Amsterdã, na Holanda, em abril de 1947. E desde pequeno ele teve a sua vida conectada ao Ajax, né? A sua mãe, Petronella, já trabalhava no clube desde que ele era garoto, e o pai dele, o Hermanus, tinha uma merceariazinha onde ele fornecia frutas, legumes, vegetais ali pro Ajax também. E o garoto Cruyff era daqueles moleques que fica jogando bola na rua, e nesse contexto que ele foi identificado pela primeira vez e acabou entrando pro clube do Ajax, né, aos 10 anos de idade. Então ele entrou para as categorias de base com essa idade e com 17 anos, em 1964, ele faz a sua estreia no campeonato holandês pelo Ajax contra o Groningen, o clube... Como profissional já? Não devia ter sub naquela época, será que tinha? Será que eu tô falando bosta? Não sei. Perde, né, aquela partida, só que o jovem Johan Cruyff deixa o seu cartão de visitas, mostrando que ele tinha potencial para ser um grande meio atacante. Um garoto diferenciado. Marcando seu primeiro gol logo na sua estreia. E essa derrota na estreia não foi um resultado atípico não, porque naquela temporada de 1964-65, o Ajax estava muito mal e terminou em 13º na tabela do holandesão, apenas 2 posições acima da zona de rebaixamento. E naquela ocasião, o campeão holandês foi o Feyenoord, grande rival do Ajax, que essa rivalidade vai aparecer mais na frente nesse vídeo aqui. Mas para a temporada seguinte, os fãs do Ajax mal sabiam que juntariam-se no clube 2 fatores que acabaram mudando a percepção do futebol na Europa e talvez no mundo inteiro. Johan Cruyff juntou-se a Rinus Michels. Reuniu a dupla que mudaria o futebol até nos dias de hoje. Essa dupla indo férias. Eu vou fazer uma loucura. E a dupla que mudou, né? Querendo não ver a dupla que mudou um pouquinho que seria o futebol de fato. Se talvez não fosse por eles, não existiria um jogo do Pep Guardiola, não existiria vários jogos. Vamos ver aqui, né, como os caras foram históricos. Em 1965, o Ajax assina com um ex-jogador para ser o seu novo técnico, o Rinus Michels. Ele, que acabou se tornando o maior técnico da história do clube, veio repleto de ideias para revolucionar o futebol do Ajax, e quem também estava cheio de ideias diferenciadas e enxergava o jogo de uma maneira diferente era o próprio Johan Cruyff. Aí você junta 2 revolucionários do futebol, um com o outro, o resultado só poderia ser esse, né? Uma revolução. Positivo, e logo na primeira temporada, né, essa química já começa a dar certo, beleza? O Ajax na temporada anterior tinha brigado para não cair, como a gente falou agora há pouco, né? E logo depois, então, em 65, 66, eles levam o título do holandesão para casa, ficando 7 pontos de vantagem aí na liderança, à frente do próprio Feyenoord, e ainda tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição. De quase rebaixado a campeão com sobras. Foi aqui que começou a tomar corpo o que passou a ser chamado depois de futebol total. O futebol marcado por jogadores que não tinham posições fixas em campo. Eles Cada um jogava no que estava mais perto do momento, era tipo isso, né? Constantemente trocando, uma hora aqui, uma hora ali, como um carrossel. Na temporada seguinte, em 1966-67, os caras liderados pelo Rinus Michels fora de campo e pelo Johan Cruyff dentro de campo, não tiraram o pé do acelerador, especialmente o camisa 14 do Ajax aí, né, que começou a ter a sua primeira temporada ali, em que ele poderia ser apontado como um dos melhores jogadores na Europa. O Ajax faturou o bicampeonato holandês, mais uma vez deixando o Feyenoord comendo poeira em segundo lugar, e marcando 122 gols na competição, dos quais 33 foram feitos pelo Johan Cruyff. O loucura. Detalhe de que eram 34 rodadas, né? E
E o Cruyff fez 33, uma média quase de um jogo por rodada, por um não foi. Ele marcou 33 gols, ou seja, uma média de praticamente um gol por jogo apenas na sua terceira temporada como profissional, ou seja, um amadurecimento muito rápido e meteórico do camarada, né? Além disso, o Ajax foi para a final da Copa da Holanda contra o NAC Breda e ganhou com um gol do Cruyff. Era a dobradinha da Ajax na Holanda e apenas um aperitivo do que estava por vir na carreira desse monstro. Na temporada seguinte, 67-68, o Ajax continua o seu domínio em solo holandês e ganha o tricampeonato consecutivo com mais uma vez o Cruyff metendo gol a rodo. Dessa vez ele foi o vice-artilheiro com 26 gols e o domínio na Holanda estava consolidado. Aquele Ajax precisava olhar além do seu território nacional, precisava olhar para o continente. O Ajax agora queria a Europa. Pela terceira temporada consecutiva, então, o Cruyff metia gols de forma absurda no campeonato holandês. Foram 25 na temporada 68-69, mas foi uma grande frustração, porque o Ajax começou a ter essa gana por ganhar um título europeu, né? E acabou que no holandês deixou o título escapar e perdeu justamente para o Feyenoord. E aí na Copa dos Campeões, que hoje a gente conhece como a grandiosa Champions League, os liderados de Rinus Michels foram para o primeiro grande embate naquela competição contra o Benfica nas quartas de confronto entre Cruyff e Eusébio, hein? Vai pegar fogo! Final, o Benfica, numa fase sensacional, liderados pelo Eusébio. Tô falando aqui, Samuel. Eusébio, né, o Pantera Negra, era um dos times mais fortes da Europa e o confronto foi tão equilibrado que eles precisaram de 3 partidas para decidir a parada, porque naquela época não tinha disputa de pênalti, teria 2 partidas, de caso um ganhasse um e o outro ganhasse outra, ficava somar os dois, desse empate no terceiro de pênaltis e nem o gol qualificado fora de casa para decidir quem passava num critério de desempate, né? Então o desempate era feito numa partida extra, o terceiro jogo. E nesses 3 jogos o Cruyff marcou 3 gols e ajudou o Ajax a avançar, eliminando o Benfica. E naquela época a Champions League tinha apenas campeões nacionais mesmo. Então, por isso não, né? Copa dos Campeões. Né? Então, o próximo adversário foi um time que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que foi o Spartak Trnava, na semifinal. Né? Tentei minha melhor pronúncia aí. E aí o Ajax passou, só que chegou na final e pegou um time mais cascudo, mais experiente, mais rodado. E aí a grande decepção veio pela frente, porque o Milan, né, que eles enfrentaram, ganhou aquela final por 4-1. Isso foi em 69, e pra completar a frustração, na temporada seguinte, em 69-70, né, o Feyenoord, como tinha vencido o campeonato holandês, tinha sido classificado pra Champions essa temporada aí. Eu vou chamar de Champions, mas na época era um nome diferente, beleza? Pode deixar mais fácil, né? Mais fácil também, cara. No final é tudo mesmo torneio, era outro nome, mas no final é tudo mesmo torneio. E o grande rival do Ajax, então, o Feyenoord, acabou sendo o primeiro holandês a ganhar a Champions League na história, um fato que nunca poderia ser apagado. E mesmo sendo campeão outra vez com o Ajax, né, o 4º título holandês da carreira curta que ele tinha naquele momento, o Cruyff guardava essas frustrações aí. Guardava, né, porque querendo ou não, beleza, ganhamos mais uma vez. Já era uma, tipo assim, beleza, perdimos ano passado com uma rival, mas nesse ano ganhamos de volta. Já era um título da minha batido. E o teu maior objetivo, que era ganhar uma Champions, o rival tinha ganhado antes. Então, tipo assim, dentro de si, o que acabaram servindo de repente de combustível para aquilo que ele viria a construir na década de 70, que ficou marcada para sempre como a melhor década do camisa 14, né? Aliás, a história de como o Cruyff começou a usar a 14, que se tornou um número... É porque não tinha 10, né? Não era assim. Aí, icônico, né? É bem curiosa e bem simples, na verdade, porque ele ficou um tempo sem jogar e ele usava 9, né? Aí, como ele não tava jogando, tava lesionado e tal, deram a 9 para outro jogador e quando ele voltou, ele teve que escolher um número novo. Pegou a 14 e nunca mais largou. O número que ele adotou como acidente, né? Em 1970, acabaria virando a sua marca registrada. Foda demais, cara. É o destino, né? É o destino querendo mostrar que o cara foi feito pra fazer história. Uma coisa do Pelé. Vai mudar de carro. Pelé não tava com camisa 10 porque ele era o melhor jogador. Isso acontece. Era o número que era. O conceito camisa 10 nasceu por causa que o Pelé jogou muito com a camisa 10, por isso que virou a camiseta mais, tipo assim, onde tem o melhor jogador usa 10 de tal time, é tipo isso. Propaganda que vai passar. É foda, tipo assim, cara. O Pelé não foi o cara que foi a camisa 10. O cara que levou a camisa 10. O Cruyff mostrou um pouco da camisa 14. O 11 também teve alguns. Então, tipo assim, cara, é o futebol sendo futebol. Quando é pra acontecer, quando é pra ter o destino fazer alguma coisa, pode saber que no futuro o destino é esse. E travou. Roda, roda, roda. Vamos ver se vai carregar ou não. Quando não carrega, vai se inscrevendo aí. Vamos conversando enquanto isso. Então, né, cara, o futebol é coisa de louco. Roda, 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 roda.
Travou. E futebol chegamos na parte da Champions. Na temporada 70 a 71, então, o Ajax estava de novo na Champions League por ter recém ganhado aí o campeonato. Imagine, cara, você tem a ideia de que teu time é mais dominante do que os adversários. E o adversário ganhar uma coisa que você queria ter ganhado. E você tem a cabeça que vocês poderiam ter ganhado antes. Ao mesmo tempo, tem a cabeça que poderiam se dar melhor nesse campeonato do que até o seu maior rival. Campeonato holandês. E o Cruyff, então, estava liderando aquele time que estava com um gostinho amargo na boca e não queria deixar o Feyenoord ser o único clube holandês campeão da Liga dos Campeões. Apesar de o futebol ser muito mais parelho naquela época, né, com menos disparidades econômicas e elencos que eram mais equilibrados entre os vários times europeus, o Cruyff nunca teve medo de ir pro embate com times mais fortes, times mais ricos e endinheirados. Para ele, o jogo era decidido em campo, na bola, e ele acabou falando uma frase sobre isso que virou histórica. Por que você não pode bater um clube mais rico? Eu nunca vi uma mala de dinheiro marcar um gol. O que será que o Cruyff diria do mundo em 2022 dominado por PSGs, Cities e Chelseas, né? Naquela temporada, então, em 71, o mata-mata acabou colocando o Ajax para jogar contra o Celtic e o Atlético de Madrid, mas eles não tiveram muita dificuldade para chegar na final para jogar contra o Panathinaikos, que era treinado pelo lendário Ferenc Puskás. Panathinaikos é da Grécia, né? Mas não havia lenda que pudesse parar o Ajax do futebol total, que ganhou aquela sua primeira Champions, então vencendo por 2-0 e fazendo com que aquele gostinho que o Feyenoord tinha sentido de ser o único clube holandês a ser campeão europeu, durasse só um ano. Durasse apenas um ano, porque o Ajax foi campeão logo em seguida. Pra gente, tipo assim, você ganhou? Nós vamos ganhar também, então. Aquele famoso gosto de vingança, tipo assim, aquele negócio, tipo assim, você viu que ele consegue, eu consigo também, tipo assim. Tinha medo de conseguir, mas depois que viu quanto conseguia, falou, não, vou conseguir também, conseguiu. E pra coroar ainda mais aquele ano de 1971, o Cruyff é eleito o Bola de Ouro pela France Football, se tornando o primeiro jogador holandês da história a vencer aquela honraria. Mas se você acha que o Cruyff ganhou essa parada aí, e ele e os coleguinhas dele foram pra praia, ficar lá tomando um martini de boas, tranquilão, você tá muito enganado, porque eles queriam mais, tá? O Ajax queria agora unificar na mesma temporada os títulos do holandês e da Champions League, e por isso eles até acabaram esnobando o Intercontinental, né, o Mundial de Clubes da época, abrindo mão de enfrentar o campeão da Libertadores aí. Só que pra temporada 71-72, eles têm um baque, né? O Rinus Michels, responsável por aquela revolução no Ajax, pelo primeiro título europeu deles, e por algo que de certa maneira mudaria o futebol pra sempre, acaba decidindo encerrar o seu ciclo no Ajax e ir treinar o Barcelona. O romeno Stefan Kovacs assume o comando do Ajax e ele não deixa a peteca cair. Afinal, o futebol total já estava ali enraizado na cultura do Ajax, e mesmo sem o Rinus Michels, tinha... E o treinador que assumiu o Ajax depois do Rinus Michels, pensou bem, cara, pensou o seguinte, como é que eu vou mudar uma coisa que já ficou tão emblemática num clube, já ficou tão emblemática neles, que fizeram ter ganhado aquele Champions para apresentar meu jogo. Eu vou continuar o trabalho do outro cara mesmo. E fez um representante ainda no clube, que era o Johan Cruyff. O Cruyff dentro de campo era como se fosse uma extensão do técnico ali dentro das quatro linhas. Ele era responsável por orientar o pessoal ali, os colegas dele de equipe, instruindo como que eles deveriam se comportar, se mexer, se movimentar dentro daquele esquema, muitas vezes, né? Um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão e um cara que parecia que tava dando pinta de que poderia ser um bom técnico, né? Será? E é bom ressaltar que nessa época o Cruyff ia se consolidando como o melhor jogador do futebol europeu, um trono que tinha sido deixado vazio depois ali das gerações do Di Stefano, né, do Real Madrid, do Eusébio, do Benfica. Em campo, o Johan Cruyff vestia a 14, o que talvez tenha sido o número perfeito, porque outros números foram sendo estereotipados com o tempo, né? O 9 é o centroavante, o 10 é o armador, porque o Cruyff não era nada dessas coisas, ele era tudo junto. Era de tudo um pouco. Ele era de tudo um pouco. Era impossível botar ele numa caixinha e definir exatamente que posição ou qual a função que o Cruyff exercia dentro de campo. Tinha jogo, ele tava pegando, tipo assim, na Copa, tinha jogo na Copa Santa Copa, ele tava sendo zagueiro. E tinha um momento que ele tava armando jogada, arranjando os passos, um momento que ele tava indo pra finalizar, cara. Já que jogava futebol total, a gente poderia considerar que o Cruyff era o jogador total. Em uma das suas frases era um maestro. Imortais, o Cruyff chegou a dizer: eu acredito que todos deveriam ser capazes de jogar em todas as posições do campo. Por isso é tão importante que todos escutem durante as orientações táticas. O ponta esquerda não pode dormir quando o treinador falar sobre o lateral direito. E o Cruyff seguia isso à risca, né? Partindo de um ponto mais central do campo, ele era capaz de armar o jogo, e não só com passes, mas também com instruções para seus colegas, tanto mais para frente quanto numa posição mais recuada, e quando chegava na frente, obviamente, ele não deixava a desejar, porque tem número de gols na carreira. Ele era meia e era atacante. Poderia se dizer que ele é um meia atacante, então, que era a posição base dele, mas ele também poderia ser considerado um centroavante, tanto é que quando a France Football
considerado um atacante. Se você tava meio fazer gol, você ia ser considerado um ponta, porque conseguia ser ligeiro pra se na área, dar um passo até fazer. Elege aí o Dream Team, né? O melhor time da história do futebol. O Cruyff é escolhido como centroavante na segunda. Cara, esse time: Buffon, Roberto Carlos, Baresi, Carlos Alberto, Frank Rijkaard, Pirlo, Di Stefano, Zidane, Garrincha e Ronaldinho. Segunda melhor equipe, né? Ele não era um jogador tão alto, tinha 1,78 m, né? E tinha pernas longas, uma velocidade que, apesar de não ser a sua principal característica, algo que marcava muito ele estava associado à velocidade, que era a explosão, né? Ele tinha muita facilidade de mudar de direção, de driblar, controlar a bola com muita tranquilidade. E ele apreciava não só o jogo bonito como equipe, né? Mas também a nível individual. Ele era um showman, gostava de driblar, chamar os adversários para dançar. E ele criou a sua própria marca pessoal. Assim como o Ronaldinho, a gente lembra dos elásticos. Se pensar no Neymar, muita gente lembra da carretilha. O Cruyff passou a usar o drible de letra de costas, um movimento tão marcante que ganhou um apelido, né? O Cruyff Turn, ou o giro do Cruyff, algo que virou um símbolo muito especial dele e que até hoje em dia não tem muito jogador que usa em campo, não. E no meio desse contexto todo da afirmação do Ajax e principalmente do Cruyff a nível europeu e mundial, na temporada 71-72, coitados dos adversários do Ajax, né? Porque o time simplesmente demoliu todo mundo. O nosso camisa 14 aí foi artilheiro da Champions League com 5 gols. Caraca. E deu o bicampeonato europeu pro Ajax ao derrotar a Inter de Milão na final por 2-0 com 2 gols do Cruyff. Detalhe que essa final foi jogada em Roterdã, justamente a cidade do Feyenoord, o grande rival do Ajax na época. E no campeonato holandês, o Ajax também... Essa é a mesma coisa se o jogo, sei lá, fosse Manchester United de Liverpool, o Manchester ganhasse, mas na verdade era na casa do Liverpool. Não tirou o pé. Foram 30 vitórias em 34 jogos, campeões com sobras, né? Tendo chegou a ser invencível? O Cruyff como artilheiro com 25 gols. E para finalizar, então, o clube de Amsterdã ainda ganha a Copa da Holanda, fechando uma tríplice coroa histórica daquele que foi o melhor ano de todos os tempos do Ajax, mas faltava uma coisa. Naquele outro Mundial de Clubes, eles tinham se recusado a participar, vocês lembram, né? Mas em 72 foi diferente. O Ajax foi lá para a Argentina enfrentar o Independiente pelo Intercontinental e venceu, sendo consagrado então campeão do mundo naquela época. O Ajax estava no topo do planeta, ganharam tudo que disputaram e chegavam para 72, 73 completamente consolidados, reconhecidos como melhor time em atividade, né, com o Cruyff sendo altamente considerado um dos melhores, se não o melhor jogador do planeta. No holandesão são campeões aí com mais de 100 gols marcados, e o verdadeiro obstáculo seria ganhar o terceiro campeonato consecutivo da Champions League. E veio pedreira pela frente. Quartas de final, eles tiraram o Bayern de Munique, que viria depois do Ajax a se tornar o time mais forte da Europa. Semifinais, pegaram o maior vencedor da Champions, que era o Real Madrid já naquela época. E na decisão não tinha como comparar o Ajax, né? Então já naquela época, na primeira... Desde que começou a Champions, o maior campeão sempre foi o Real Madrid, pô. Naqueles primeiros anos ganharam mais 5 seguidas já, pô. Perde de 1-0 e o clube de Amsterdã confirma o seu tricampeonato europeu consecutivo, o primeiro time a conseguir isso depois do Real Madrid na década de 50. E no fim de 1973, o Cruyff então é eleito o Bola de Ouro pela France Football pela segunda vez. Caraca. Mas mesmo com esse reconhecimento do seu talento, uma coisa mexeu muito com o Cruyff. No fim da temporada, os jogadores do Ajax fizeram uma votação para decidir quem que seria o capitão do time. E outro jogador histórico do clube, o Pat Kaiser, acabou ganhando então aquela votação. O Cruyff ficou sentido e decidiu que era hora de dar adeus. Aí é complicado, Cruyff. Eu nem consigo defender, cara. Eu vou sair daqui pra carregar a propaganda. Sei lá, cara, ao mesmo tempo que eu penso assim, beleza, você é o cara do time, não sei se escolhe o capitão, do jeito que o Cruyff mandado é foda, porque tipo assim, é complicado, Só que ao mesmo tempo ele podia ter tido paciência, né, cara, até testado ficar. Mas se bem que também já ganhou tudo pelo Ajax, uma mudança também não ia fazer muita diferença. Sei lá também, não sei o que pensar. Em agosto de 1973, então, o Cruyff resolve que queria seguir os passos do Rinus Michels e acabou se transferindo para o Barcelona naquela que na época foi a maior transferência da história, 1 milhão de euros. Lembrando que valores de transferências, quando a gente tá falando de um passado mais remoto... É muito, tipo assim, hoje 1 milhão de euros é um salário do jogador, se duvidar, até mais, né, pô? Então, tipo assim, 1 milhão de euros pra mim é muito, mas tipo assim, pros caras assim, que recebem, é pouquinho, pros caras que assim, tudo tal, de mundial, tudo e tal, cara.
Só que na época é muito diferente. Por exemplo, 1 milhão de euros. Nessa época devia valer o quê? Devia valer uns Né, como da década de mais. 70, são bem contestáveis porque a gente traz para euros no dia de hoje, então tá cheio de conversões e arredondamentos, mas de qualquer maneira o valor era tão alto para a época que o governo espanhol quis barrar a Começou a usar a camisa 9. transação. O Barcelona teve que fazer uma gambiarra administrativa, né, uma contabilidade criativa e registrar o Cruyff como uma peça de máquina agrícola. Inscrever o Cruyff como um trator, é isso mesmo? Inacreditável, né? Fui verificar, mas parece que foi isso mesmo que rolou. E esse investimento de peso por parte do Barcelona se justificava porque o clube vinha mal das pernas, estava numa crise, 13 anos sem ganhar o Campeonato Espanhol, e quem melhor para resolver esse problemão do que o melhor jogador do planeta? E aqui a gente tem que parar para pensar quão ousado foi o Cruyff, porque ele era considerado o melhor jogador do planeta, poderia ter ido para onde ele quisesse, né? Tava jogando no time que era atual tricampeão europeu e resolveu sair. E não saiu para um clube que também tava forte, saiu para um clube que tava mal, para um time que precisava de uma revolução, assim como ele tinha feito no Ajax. No Ajax. Então Loucura, o Cruyff vestiu a camisa 9 do Barça. E demorou o total de uma temporada para tirar o Barcelona de 14 anos de fila lá no Campeonato Espanhol. Mano, exatamente na temporada 73, 74, o Barcelona tem o retorno do seu investimento de forma imediata, porque eles são campeões do Campeonato Espanhol, com o nosso querido gênio holandês marcando 16 gols naquela campanha. Era o futebol total do Ajax sendo implementado lá na Catalunha. A junção de Rinus Michels fora de campo com o Cruyff dentro das quatro linhas novamente dava certo. Uma união que mudaria para sempre a filosofia do Barcelona e que acabaria sendo base daquilo tudo que foi construído no clube nas décadas que viriam pela frente. E foi aí que começou meio que essa relação de irmandade quase entre Ajax e Barça, que graças a esses dois gênios do futebol aí, meio que se tornaram clubes irmãos de espírito que pensam e respiram uma forma similar de entender o futebol. E essa parceria de Rinus Michels e Cruyff continuaria a dar frutos, dessa vez em palcos diferentes, porque eles reuniriam mais uma vez agora fora do Barcelona. Eles representariam a Holanda no maior palco do futebol no planeta. A famosa laranja mecânica. A Copa do Mundo em 74. O carrossel holandês, laranja mecânica. Aquela Copa ficou marcada como a primeira e única da carreira do Cruyff e também eternizada pelo mundo ter passado a conhecer então o que era de fato o futebol total. Afinal, aqueles eram outros tempos, não tínhamos smartphones, não tínhamos internet, então o que acontecia ali em solo holandês ou na Champions League ficava só na Holanda. E não chegava com tanta facilidade no restante do mundo. Mas a Copa do Mundo era diferente. Todo mundo assistia. E logo de início, o Cruyff já causa polêmica naquela Copa do Mundo. Porque a Holanda era patrocinada pela Adidas e tinha aquelas famosas 3 listras assim no braço. Cadê o Cruyff? O Cruyff tá nessa foto? Aqui, ó. No braço dele tem só 2, só tem 2 listras. Da camisa, e como o Cruyff era patrocinado pela Puma, ele não queria fazer propaganda de graça, entre aspas, para Adidas, então ele foi visto sendo o único jogador daquele plantel holandês que arrancou uma das listras para ficar apenas com 2, tirando assim aquela representação da Adidas, né? Ele chegou até a ameaçar não jogar o torneio, sendo que ele era a grande estrela, o grande craque, né? Naquela época o Pelé tinha se recusado a participar da Copa, e para não ficar de fora, então a solução encontrada pro Cruyff foi arrancar uma das listras, o que acabou gerando imagens icônicas, né, em que ele tá jogando com apenas 2 listras, o restante dos jogadores todos com 3, virou meio que um charme, né, agora imagina se pudesse isso hoje em dia, né, o tanto de camisa mutilada que a gente não ia ter em campo, mas com polêmica e tudo, valeu a pena deixar ele tirar uma das listras, deveria ter deixado ele rasgar o uniforme inteiro se ele quisesse, porque foi a Copa, deu sorte, né, porque Copa do Carrossel holandês, com os jogadores de camisa laranja alternando suas posições no futebol intenso, a Holanda do futebol total massacrou seus adversários, incluindo Brasil e Argentina, confrontos nos quais aí o Cruyff marcou gols em ambos para levar a Holanda à final da Copa do Mundo, justamente na primeira participação do Cruyff naquele torneio. Só que pro azar deles, o adversário na final era a Alemanha Ocidental. Nessa época, peraí, em 74, só era campeão ainda, né? Só era campeão, porque ia ganhar em 90, ia ser o tri, e daí em 2014 ia ser o tetra. Tinha como base o Bayern de Munique, que viria a ser tricampeão da Champions entre 74 e 76, e que tinha jogadores excepcionais como o Sepp Maier, goleirão, né? E também o Kaiser, o Beckenbauer. Nossa, zagueiraço. Assim como o Gerd Müller. E se o Ajax do Cruyff já tinha batido nos alemães aí na Champions League em temporadas anteriores, naquela Copa de 74 as coisas seriam diferentes. A Holanda perde aquela final de virada para os alemães, o que seria então a maior derrota da história do craque holandês Cruyff. Só que aquela derrota, cara, acaba sendo mais lembrada hoje em dia até do que a vitória da Alemanha. O futebol encantador acabou sendo um legado que marcou gerações, coisas que muitas vezes a
O encantador não ganhou. Vitória simples, às vezes mais pragmática, não é capaz de fazer. E mesmo com o vice-mundial, então, em 74, o Cruyff é eleito pela terceira vez É tri! o Bola de Ouro pela France Football, se tornando o maior vencedor do prêmio naquela época. Loucura. Prazer, eu sou a Egea. Por onde nossas águas passam, a saúde circula. Se inscreve pro pagar o YouTube Premium, Cotus. Lindo, craque total. Os anos que viriam a seguir seriam aí o declínio do Cruyff, né? Ele continuou no Barcelona, mas sem aquele protagonismo, sem aquela genialidade toda dos anos anteriores. E durante a sua passagem por lá, ele consegue apenas mais um título com o Barça, que foi a Copa do Rei em 1977-78. E aquele ano de 78 era ano de Copa do Mundo, mas o Cruyff decidiu não participar e acabou nunca mais vestindo a camisa da seleção holandesa. O motivo ele só revelaria 32 anos depois, em 2010. Ele disse que na época viu a sua família sofrer um assalto na cidade de Barcelona e que seus familiares ali correram risco sério de vida e que depois disso o Johan não conseguiria estar focado no futebol tranquilo o suficiente para exercitar o seu melhor dentro de campo. Que ele não ia ter o foco necessário para jogar uma Copa do Mundo. E outra coisa que incomodava o Cruyff era a violência que ele sentia no Campeonato Espanhol, né? O cara era muitas vezes caçado dentro de campo, dava aquela apanhadinha. Em 1978, ele decide por fim a sua passagem pelo Barcelona e também como jogador de futebol, né? Se aposentando. Acontece que, e lá vem a parte mais bizarra do vídeo, beleza? Parece que o Cruyff se meteu nos investimentos aí e caiu na mão de alguns salafrários que enganaram ele, roubaram grana dele. Foi enganado por um caloteiro e o Cruyff acabou vendo, então, sem dinheiro, a oportunidade de fazer uma grana jogando no futebol dos Estados Unidos. Caraca. Então ele volta a jogar e acaba reeditando a dupla com terceira vez já. O Rinos Mitchell, dessa vez no Los Angeles Aztecs, lá dos Estados Unidos, sendo considerado o MVP, né, o jogador mais valioso da liga naquela época, e depois chegou a jogar um pouquinho também pelo Washington Diplomats. O Cruyff teve um problema de lesão em 1981 e também dizia-se que ele não gostava dos campos de grama artificial, que eram mais comuns lá nos Estados Unidos. Então ele acabou tendo curtas passagens por alguns clubes nessa reta final de carreira, chegou a negociar uma ida com o Leicester, né, quase fechou pra Inglaterra lá, mas acabou indo pro Levante da Espanha, mas as coisas não deram certo pra ele lá, ele acabou fazendo 10 jogos apenas, né, antes de resolver fazer valer aquela máxima de o bom filho a casa torna. Cruyff volta pro Ajax então em 81, de repente naquele pique de fazer uma última dança, né? Mas a personalidade dele era inquieta, incontrolável, ele era um cara revolucionário, disruptivo, e isso acabou gerando um pouco de caos nessa reta final de carreira para ele, né? Mas começando essa segunda passagem pelo Ajax em 1982, Foi melancólico. Pois o Cruyff, junto com um camarada colega dele lá de time, que era o Olsen, acabam fazendo um momento histórico aí, icônico do futebol, que foi quando eles bolaram uma cobrança de pênaltis, em que é um passe ao invés de um chute, para um segundo jogador invadir a área e tocar de volta pro primeiro, ou finalizar e fazer o gol. Estilo que o Messi fez com o Suárez. Algo que seria repetido por Luizito Suárez e Lionel Messi em 2016 no Barcelona, um fato que foi bem popular aí na época, né? E nesse período, o Cruyff ainda dividiu o campo com duas promessas daquele Ajax, que acabariam seguindo seus passos na seleção da Holanda e que virariam jogadores históricos, o Rijkaard e o Van Basten. Inclusive falamos deles aí no vídeo especial de Milan dos holandeses. Mas voltando pro Ajax, com o Cruyff no time, eles ganham o campeonato holandês da temporada 81-82 e na temporada seguinte eles ganham a dobradinha na Holanda. E mesmo assim, chega no final da temporada e o Ajax resolve não renovar o contrato do Cruyff por considerar que ele tava velho demais, 36 anos. Assim, meu Deus do céu, mano. Esse negócio de querer trocar um cara só porque tá velho é uma das piores coisas que tem. Ah, mas Celso, o cara talvez não ajude mais nada. Mas beleza, deixa aí, se aposenta aí, deixa de banco, pronto. Acabava então de vez a passagem do Cruyff pelo Ajax, mas não foi de uma forma bonita, com uma despedida acalorada, nem nada. Foi com o Cruyff amargurado pelas decisões tomadas pelo clube, disposto a provar para os engravatados que tomaram essa decisão que eles estavam errados em deixá-lo sair. O Cruyff estava vingativo, e a maneira que ele expressou esse foi histórica. Sentimento foi através do seu próximo contrato. Ele assinou com nada mais com o Feyenoord. Nada menos do que o Feyenoord, o grande rival do Ajax na época. Foi um momento tão chocante que a própria torcida do Feyenoord tava contra essa transferência, né? Mas o Cruyff não tava nem aí. Pensa como isso foi louco, velho. Extrapolando isso pros dias atuais, né? Usando a nossa imaginação, seria mais ou menos como se o Barcelona um dia não quisesse renovar com o Messi por causa da idade, aí ele falasse, ah é? E assinasse com o Real Madrid na sequência, manja? Lá o Cruyff começa a usar a camisa 10 e acaba se unindo com um camarada que seria também um grande jogador da laranja mecânica, né? O Ruud Gullit. E o resultado
disse que, digamos que, cara, você não deve mexer com a honra de um dos melhores jogadores da história. E aí, na temporada 83-84, tomado pelo ódio, né, e pelo sentimento de vingança, o Cruyff consegue no Feyenoord ser tanto campeão holandês, coisa que o clube não conseguia há 10 anos, como também levar a dobradinha nacional pra casa, ganhando a Copa da Holanda. E o Ajax teve que engolir seco, mano, e se arrepender da decisão, porque eles ficaram apenas em terceiro no holandês. Ai, tá muito velho, tá aí, E tiveram que ver o Cruyff levantando 2 taças no mesmo ano. Aí sim, né, com a dignidade restaurada, mais tranquilo com a sua vingancinha meio que finalizada, né, o Cruyff resolve de fato pendurar as chuteiras e era o fim da carreira de um dos jogadores mais brilhantes de todos os tempos. Ao longo de 20 anos de carreira, ele ganhou 22 títulos, sendo 10 mais títulos do que ano, cara. ligas nacionais, né? 9 na Holanda e 1 na Espanha, além do marcante tricampeonato da Champions League, marcando 403 gols na carreira, sendo 271 pelo Ajax. Números daquela época também às vezes são um pouco inconsistentes, beleza? Mas é mais ou menos por aí. Mr. Johan Cruyff. Quer mudar de endereço? Conte com o Consórcio Embracon. Conquistar a casa espaçosa, com churrasqueira e quintal amplo. Vamos ver o Mr. Johan Cruyff em ação. Aposentado, Cruyff não conseguiu passar nenhum ano longe do esporte que ele amava, né? E logo se tornou o que todo mundo imaginava que fosse acontecer, né? Virou técnico. O futebol total que tomou corpo aí com o Rinus Michels e com o Cruyff agora poderia ser levado pelo Cruyff para outros lugares. Não mais dentro de campo, mas com ele sendo o comandante. Curiosamente, o seu primeiro clube é o Ajax, né? Mesmo depois daquela treta toda, da vingancinha lá, ele assume como técnico em 1985 com carta branca ali para colocar Ajax, querendo ou não, correu atrás. Se ele tivesse como jogador, o Ajax teria que ter contratado de volta com ideias certeza, em prática, tendo à sua disposição um jovem elenco com fome de bola, com 2 daqueles camaradas com os quais ele já tinha dividido o campo, né? Que era o Rijeka e o Van Basten. O período dele como técnico do Ajax não durou tanto, né? Mas em 2 temporadas ele conseguiu vencer 2 vezes a Copa da Holanda e uma Copa dos Vencedores das Copas. Que é como se fosse uma Champions, só que como a Champions era só o campeão da Liga, ele é só o campeão da Copa. Por exemplo, sei lá, o Real Madrid ganhou uma Copa del Rey, ele ia disputar essa Copa. Hoje em dia essa competição não existe mais, beleza? No passado alguns chamavam de Recopa Europeia, mas ela era basicamente uma Champions League para quem tinha vencido as Copas Nacionais, manja? Então participava o vencedor da Copa da Holanda, da Copa da Inglaterra, da Copa do Rei da Espanha e por aí vai. E apesar de não ter conseguido ganhar o campeonato holandês, o Ajax mostrava aquela intensidade, aquele ímpeto, né, que a gente tinha visto quando o Cruyff era jogador. Na temporada 85-86, por exemplo, sob o comando do Cruyff, né, o Ajax mete 120 gols na liga, com o Van Basten sendo artilheiro, metendo 37 bolas na rede. Não havia como negar que o futebol do time do Cruyff era entretenimento. Ele tinha pegado toda aquela base do Rinus Michels e não queria só copiar, mas melhorar. Ele queria implantar as suas próprias características. E para ele o protagonismo com a bola não era só na questão da posse ofensiva para fazer gols, mas também na razão defensiva. Se você tem a bola, o rival não pode marcar gols. Cruyff tinha a ideia da movimentação dos jogadores como um ponto-chave do seu sistema, mas não feita de qualquer jeito, né? E sim com inteligência. Todos os treinadores falam sobre movimento, sobre correr muito. Eu digo que não é necessário correr tanto. O futebol é um jogo que se joga com o cérebro. Você deve estar no lugar certo, no momento certo. Nem muito antes, nem muito depois. Ele não queria que os jogadores ficassem parados e guardassem posição. Ele queria que os jogadores buscassem a bola, se movimentassem, seguissem os seus instintos e não deixassem os adversários ficarem confortáveis dentro do jogo. O futebol consiste basicamente em 2 coisas. A primeira, quando se tem a bola, deve ser capaz de passá-la corretamente. A segunda, quando passam a bola para você, deve ser capaz de controlá-la. Sem o controle, tampouco conseguirá dar o passe. E com essa forma de entender o futebol é que o Cruyff levaria essa filosofia para revolucionar de vez o seu próximo clube. Em 88, ele repete aquele caminho que tinha sido feito pelo Michels, que tinha sido também feito pelo próprio Cruyff como jogador, e sai do Ajax para assumir o comando do Barcelona. A Capela de Johan Cruyff, parte 2. E mesmo antes de iniciar a sua jornada como técnico do Barcelona, o Cruyff já tinha mudado a filosofia, né, do clube quando ele passou por lá como jogador. E quando ele, por exemplo, insistiu e convenceu o presidente dos Blaugranas na época, o Josep Núñez, a criar um centro de formação de jovens semelhante ao modelo que o Ajax fazia lá em Amsterdã, com o objetivo de dar extrema atenção e prioridade. Quem diria que isso daria muito certo, né?
principalmente pro Barcelona. Idade para a formação de atletas jovens e fazer com que eles chegassem no time principal já preparados e acostumados a jogar o futebol seguindo a filosofia de jogo do clube. Algo que redefiniu por completo a formação Porque ali o de Messi, talentos do Barça, que hoje a gente conhece como sendo uma grande fábrica de craques, né, La Masia, e é mais uma daquelas coisas que acabou aproximando bastante Ajax e Barça, né, a forma de pensar a formação de atletas. Eu acho terrível quando talentos são rejeitados com base em dados de computadores. Baseado nesse critério, eu teria sido rejeitado no Ajax. Quando eu tinha 15 anos, não podia chutar uma bola a 15 metros com a minha perna esquerda e talvez nem 20 metros com a minha perna direita. Minhas qualidades técnicas e visão de jogo não eram detectadas por um computador. Na visão do Cruyff, até mesmo um jogador que não demonstrava um grande talento quando era moleque, poderia acabar virando um bom jogador. Decretar que um jogador é um fracasso na sua adolescência, ou que ele não é bom o suficiente quando o cara é muito jovem, uma criança, pra ele era um erro abominável. Hoje em dia, muito do futebol é assim, né? A gente vê que é uma fábrica de jogadores jovens que muitos não conseguem seguir suas carreiras, acabam não se tornando profissionais. A gente também tem clubes fazendo recrutamento de jogadores com base em dados de computador, né? Que talvez faça o Cruyff se remoer no caixão dele, mas deu certo pra muita gente. Tem aquele filme Moneyball, né, que fala sobre isso, e o Brentford da Premier League também aplicou táticas semelhantes, né, e hoje em dia a análise de dados é absolutamente essencial no recrutamento, mas de qualquer maneira, essa visão do Cruyff sobre os jovens acabaria mudando toda a filosofia do Barça, né, o que foi explicado de certa maneira numa entrevista do Guardiola, que era pupilo do Cruyff aí. Não se entende a minha vida profissional sem a presença de Cruyff. Bastava sua presença com seus óculos escuros e você se borrava. Você não concorda? Ali está a porta. Sempre pensei que muitas das coisas que ele dizia, nem ele acreditava, mas ele te fazia crer que era daquela maneira. Não tinha método de preparação. Outros se encarregavam dos treinamentos, mas sim um método de jogo. Cruyff não me convenceu, eu me apaixonei por aquilo. Quando ele falava que você jogou bem, dizia: venha à minha sala e vamos ver o jogo. A primeira vez que ele entrou em contato comigo, falou que eu joguei mais lento que a avó dele. Ele me dizia que se eu jogasse com 2 toques, era lento. Com 3 era ruim, e com 1 toque podia chegar a ser bom. Quando o Cruyff chegou como técnico, o Barcelona tinha ganhado seu último espanhol na temporada 73-74. Com ele como jogador ainda. Exatamente aquela que o Cruyff como jogador ajudou a tirar o clube da fila, né? Além disso, o Real Madrid vinha de uma sequência de títulos espanhóis impressionante, com um time que acabou ficando marcado na história do clube, né? O elenco apelidado de La Quinta del Buitre, sem contar que o clube vinha de uma frustração gigantesca. Na temporada de 85-86, o Barça tinha chegado na final da Champions League e perdido para o Steaua Bucareste da Romênia nos pênaltis, né? Deixando escapar pelo meio dos dedos aí a oportunidade de ganhar a primeira Champions League da sua história. Mas se na primeira passagem pelo Barça o Cruyff tinha chegado num péssimo momento e resolvido as coisas rapidamente, por que ele não poderia fazer isso uma segunda vez agora como técnico? Ele estava determinado a mudar a situação do Barcelona novamente. Ele chegou dispensando vários jogadores e focando em alçar alguns jogadores de La Masia, jovens talentos, para o time principal, além de buscar outras promessas com potencial de La Liga em clubes diferentes. Aos poucos, ele foi formando uma base que sucederia aquele domínio espanhol do Real Madrid e que logo de cara conseguiria dar um respiro na Liga Espanhola, sendo vice-campeão em 88-89 e terceiro lugar em 89-90, faturando ainda 2 canecos, né? Aquela Copa dos Campeões das Copas, manja? E também a Copa do Rei em 1990, que foi especial por ter sido ganhada aí justamente em cima do Real Madrid. Mas o melhor estava por vir, né? O Barcelona entra na década de 90 com alguns craques estrangeiros fenomenais já contratados para o clube, como o holandês Koeman, o dinamarquês Laudrup e o búlgaro Stoichkov, além de jogadores espanhóis que já estavam no time, como o próprio Pepe Guardiola, né, o Zubizarreta e o Begiristain. E ali então se iniciou aquela sequência vitoriosa que daria nome àquele time, né, o Dream Team. Na temporada 90-91, o Barcelona de Johan Cruyff consegue então ganhar o campeonato espanhol, acabando com o sonho do Real Madrid de ser hexacampeão consecutivo. E eles fizeram isso com estilo, né? 74 gols marcados, melhor ataque da liga e 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas essa temporada também marcou um grande susto aí na vida do Cruyff. Ele era um fumante compulsivo e naquela época teve então insuficiência coronária, tendo que fazer pontes de safena para lidar com o problema. Nessa época ele abandona o fumo, né? E chega até fazer campanhas aí contra o tabaco, mas isso não abalou o Cruyff, que queria muito mais, né? Como campeão espanhol, o Barcelona ganhou o direito de participar da próxima Champions League e na temporada 91-92 viria então o apogeu daquela equipe. Os culés entregam mais um título do Campeonato Espanhol, dessa vez com um ataque ainda mais poderoso, 87 gols, mas a cereja do bolo seria a conquista tão sonhada UEFA Champions League. O trabalho de Cruyff entraria de vez para a história no dia 20 de maio de 1992, quando no Wembley, onde ele já tinha sido
sido campeão da competição como jogador, ele vai pra final então com uma formação mais ou menos 3-4-3. Ele tinha no zagueirão Koeman, um camarada que tinha muita facilidade em sair jogando, que era o homem perfeito para iniciar as jogadas, e logo na frente tinha o Pep Guardiola, que fazia uma função no meio de campo, digamos que como se fosse um Busquets do Barcelona mais recente, e os dois zagueiros dos lados, né, acabavam subindo um pouco no campo para atuar como se fossem laterais de certa maneira, enquanto os jogadores de meio campo acabavam ficando mais centralizados, principalmente o Laudrup, que jogava como meia, mas que chegava no ataque para fazer gols, que se movimentava muito e às vezes os adversários não sabiam exatamente quem marcar no ataque. O time de Cruyff era imprevisível, era intenso, era protagonista com a bola. Eles queriam vencer dando espetáculo. Uma vitória sem entretenimento não valia. Para ele era simples. Futebol é espetáculo, mas ser simples não significa ser fácil. Jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil. Acertou em cheio, cara. Aqui, ó. Aquela final foi embaçada e o Barcelona precisou da prorrogação para vencer a Sampdoria da Itália por 1-0, né, com um gol de falta do Koeman. Com a grande curiosidade que naquele dia o Barcelona jogava de laranja, assim como a seleção da Holanda, né? E lembra que o Cruyff era um cara de personalidade forte, né? Então olha que maneiro, aquele título da Champions possibilitou que o Barcelona jogasse então o Intercontinental para enfrentar o campeão da Libertadores, que era o São Paulo. E aí tem uma história bacana em que o Cruyff, treinador do Barça, e o Tele Santana, treinador do São Paulo, se encontraram no hotel e ficaram maravilhados um com o outro, conversando até altas horas da madruga aí, e chegaram a fazer um pacto, né? Segundo relatos, chegaram a botar tipo a mão um em cima do outro mesmo assim. Se algum jogador dos dois times fizesse alguma coisa que não fosse de acordo com o futebol bonito, esse jogador seria substituído na hora. No final das contas, o tricolor paulista acabou ganhando, né, por 2-1, se sagrando campeão do mundo, e o Cruyff mostrou admiração por aquele time do São Paulo, dizendo que, se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Em 92, 93, o Barcelona volta a ganhar o Campeonato Espanhol, e na temporada seguinte consegue um presente aí, basicamente, que é trazer o melhor jogador do mundo na época, o Romário. E com o Romário... Aquela história dos 3 gols que o Romário faz é real, que já no primeiro tempo, mete 3 gols no segundo tempo. A equipe, em 94, viria o tetracampeonato consecutivo lá na Espanha. Inclusive com o baixinho metendo 30 gols e sendo artilheiro da La Liga. E pra melhorar naquele ano, o Barcelona chega mais uma vez na final da Champions League. Mas o Cruyff, que já tinha sofrido algumas derrotas horríveis na carreira, né, sofreu uma das suas piores humilhações, cara. O Barcelona foi simplesmente esmagado pelo Milan na final, tomando de 4-0. Mas nem isso foi capaz de manchar a história dele lá na Catalunha. Para a temporada 94-95, o Barça acaba perdendo alguns jogadores importantes, né, como o Laudrup e o próprio Romário, que teve aí alguns desentendimentos com o Cruyff. Era o começo do fim da era Cruyff, o começo do fim daquele Dream Team. Johan não conseguiu mais nenhum título no comando do Barcelona e acabou decidindo encerrar sua passagem então no final da temporada 95-96, saindo como o técnico mais longevo da história do clube, né, o cara que ficou mais tempo lá, mantendo esse recorde até hoje, né? Ele ficou por 8 temporadas e 413 partidas. Ganhou 11 taças, incluindo 4 campeonatos espanhóis, uma Copa da Espanha e uma Champions League, a primeira da história do clube. Johan Cruyff tinha então ajudado a consolidar aquela nova filosofia no Barcelona, que viria a tomar conta de todos os cantos do clube e ser base, como a gente falou anteriormente, né, de tudo que viria na história do Barça nos anos seguintes. Havia um Barcelona antes de Cruyff e há um Barcelona depois de Cruyff. O que Cruyff deixou... Querendo ou não, falando sério mesmo, houve o Barcelona antes do que nem foi mesmo, houve o Barcelona antes... O Barcelona, depois do Cruyff, fez o Barcelona que cantou geral. O Barcelona que depois que o Pep Guardiola faz história, ganha aquele título, começa a 91 gols. Ou depois com o Luiz Henrique contra o MSN. Deixou pro Barcelona não foi só um legado, algo do passado. Foi uma visão de futuro, uma identidade. O torcedor culé que hoje diz ter orgulho da filosofia aí do Barcelona, um dia ele botou seu dedo lá e começou uma revolução. Pep Guardiola, que se tornou um treinador fantástico e que bebeu nas águas ali do cruyffismo, né, certa vez disse o seguinte: Cruyff pintou a capela e desde aí todos os treinadores do Barcelona meramente a restauraram ou melhoraram. Mas o que Cruyff representa para o futebol vai além do Barcelona, do Ajax, da Holanda. Ele mudou as percepções acerca do próprio esporte, do próprio futebol, de como entender uma tática, as funções de jogadores, do que significa o futebol como entretenimento. Ele fez todo mundo a reavaliar o esporte e não é exagero nenhum dizer que ele é uma das pessoas mais importantes da história do futebol no mundo. Toda certeza, cara, tanto como jogador quanto como treinador, não tem como nem negar. E ver propaganda, não vou nem deixar em tela cheia. Só vou terminar isso aqui, não vou nem deixar em tela cheia, pô, já assim já. Carega, pior coisa. Contra a propaganda. Mas o Cruyff é foda, que não, cara, ele merecia ter ganhado a Copa do Mundo. Talvez se ele jogasse 78, deve ter ganhado aquela Argentina que só ganhou roubado, talvez desse, mas sei lá.
Que o cara foi histórico que ele foi. Se você já concluiu uma graduação, sabia que pode usar o seu diploma como forma de ingresso em medicina na AFIA? Vamos ver esse finalzinho assim. Deixa eu ver quanto tempo falta. 3 minutinhos. Adeus, Johan. Depois de encerrar sua carreira como treinador, então o Cruyff acaba pegando funções ali que demandavam menos assim dele, né? Não eram tão exigentes. A saúde dele já estava frágil. Ele acabou virando ali comentarista de futebol, né? Também passou por cargos diretivos no Ajax, no Barcelona e na seleção da Holanda, e atuando mais nos bastidores, ele pôde ver como as filosofias que ele ajudou a colocar no Ajax e no Barcelona deram frutos, né? Ambos os times foram campeões da Champions League nas eras pós-Cruyff, apostando muito em talentos da base aí, e até hoje são reconhecidos por serem grandes formadores de novos atletas. Ao longo dos anos, o Cruyff foi muito reconhecido com uma série de honrarias e prêmios, como eleito pela FIFA e pela IFFHS o segundo melhor jogador do século XX, apenas atrás do Pelé, escalado pela France Football no segundo Dream Team de todos os tempos, perdendo lugar apenas para o Ronaldo Fenômeno Eu tô com o Ronaldo. no primeiro esquadrão. Venceu o prêmio Laureus do Esporte Mundial de 2006, concedido a esportistas que fizeram uma significativa contribuição para suas modalidades e se imortalizando no futebol. Mas se a figura do Cruyff ficou para sempre, infelizmente o corpo não. O vício de longa data dele no cigarro acabou cobrando seu preço em 2015. Ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e apesar da dura batalha aí, essa aí ele não conseguiu vencer. Em 24 de março de 2016, Hendrik Johannes Cruyff faleceu aos 68 anos. Complicado. Em 2017, o Ajax anunciou que faria uma das maiores homenagens que um jogador pode receber. Qualquer um que for jogar no estádio do Ajax hoje em dia ou visitar o local pode ver bem grande lá na frente escrito Johan Cruyff Arena, estádio que também tem uma estátua do Cruyff na frente. Em 2019, o Barcelona inaugura uma nova estrutura, um estádio para ser a casa dos jovens jogadores das categorias de base e também do espetacular time feminino dos culés. Esse novo estádio ganhou o nome de Estádio Johan Cruyff, em homenagem ao homem que mudou para sempre a história do Barcelona. Na frente do Camp Nou também tem uma estátua do cara. Mesmo já tendo passado alguns anos da morte do Cruyff, não é raro a gente estar ouvindo sobre ele ainda nos dias atuais. Toda hora tem alguém puxando alguma referência de alguma coisa que o Cruyff fez ou falou, porque a marca que ele deixou no futebol é infinita, né? Não dá pra apagar, não dá pra esquecer. Mesmo após a sua morte, o espírito do Johan Cruyff segue vivo através do esporte que ele tanto amou. O icônico jogador da camisa 14 e revolucionário treinador virou eterno. Foda demais. Realmente uma história fantástica que eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e chegaram no final do vídeo, por favor, deixa o like, porque esse vídeo dá um trabalhão pra fazer, beleza? Isso aí apoia demais o canal. Se você quer ver vídeos históricos como esse, pode sugerir temas nos comentários, tanto jogadores eternos aí, como times inesquecíveis também. Eu acho bem bacana a gente fazer um acervo de vídeos que falem sobre esses grandes craques, essas grandes lendas. Nos vemos no próximo vídeo então, muito obrigado por acompanhar até o final. Um grande abraço, falou! Foda demais. E é isso. Foi a Actizando, eu tenho curtido. E é isso. Valeu. Falei, fui.